Estudar para concursos, então você se tornou professor. Como é que foi essa transformação, de sair de aluno e virar professor? Na verdade, eu acho que o professor, na verdade, é um estudante mais experiente, né? É um aluno mais experiente. Nunca para de estudar? Nunca para de estudar. Não, eu acho que ser professor é aceitar que você não vai parar de estudar. Acho que não consigo conceber um professor que tenha parado de estudar. Infelizmente, hoje em dia, os professores têm que dar aula em vários locais e acabam não tendo tempo de se preparar. Eu chamo isso de um desgaste intelectual, né? Eu acho que o professor teria que ter um tempo, um ócio intelectual para que ele pudesse rever, se atualizar. Então eu sempre tive essa vontade de repassar conhecimentos. E quando após ter passado no concurso da Receita Federal, eu fui chamado para orientar uns alunos num curso no Sul. E lá eu fui convidado a ministrar aulas. Queria dar aula de direito tributário, só que não havia vaga disponível e me ofereceram contabilidade geral. Eu aceitei. Já pretendia fazer o concurso para fiscal de rendas do município, aceitei e graças a Deus superei aquela dificuldade inicial, né, que todo professor tem. E graças a Deus fui bem. E hoje aqui no Rio dá aula nos melhores cursos preparatórios. Sim, graças a Deus. Tá certo. Ele precisa que os professores comecem a enxergar, graças a Deus alguns já estão tendo essa ótica, de que o aluno realmente tem uma melhor assimilação da matéria com aquela visão espacial, né? Então ele lê e se tiver algum símbolo, algum macete, algum esquema, algum desenho, ele faz a associação. Esse tipo de trabalho, ele é um trabalho que já vem sendo desenvolvido já há alguns anos, desde quando eu fui, acho que desde 2000, de 2000 a 2007 houve uma revolução no que se refere ao material didático. E interessante aqui, isso começou na área de concurso para fiscal e hoje em dia isso já está passando para a área jurídica. Eu considero isso uma revolução, porque aqueles livros, que eu costumo dizer que existem livros que parece que foram feitos para não serem lidos. Tem gente que ri, mas é verdade. A pessoa às vezes faz um livro, mas é um livro ilegível, um livro com letras pequenas, é um livro cansativo, textos, né, com muita intercalação, enfim. A minha ideia é fazer uma linguagem clara, mas sem perder o conteúdo, a profundidade de conteúdo. Quer dizer, uma linguagem simples, porém sem perder a profundidade. E também com esquemas. Questões de provas também é uma coisa. Aí eu já. O de contabilidade, sem dúvida. Os de direito, parece que não. O meu projeto é que não. Porque acaba que o livro ele já tem uma abordagem teórica muito grande. Se eu coloco questão comentada, acaba que eu estou reproduzindo aquilo que eu já falei. Mas de contabilidade, sem dúvida, questões comentadas. Muito obrigado pela entrevista. Eu conversei com o professor Celso Fleming. Converso agora com Beatriz Gaspari. Ela é professora de Direito Constitucional e também policial rodoviária federal. Mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui em nossos estúdios. TV Concursos agradece e esteja sempre presente quando for possível. Hoje foi possível, mais uma vez, atendendo ao nosso convite. Professora, me diga uma coisa, por que direito constitucional? Direito constitucional está fundamental, né? A Constituição é a lei que organiza a nossa sociedade e nós, como agentes públicos, nós iremos, né, na Polícia Rodoviária Federal e todos os outros setores, a gente vai interagir, a gente tem que seguir o que está na nossa Constituição. Então, a Constituição, o direito constitucional, a gente repara que em todos os concursos públicos é exigido, às vezes num nível menos aprofundado, em outros mais aprofundados, mas a nossa sociedade está baseada na nossa Constituição. Especificamente para os concurseiros, então, você diria que é a segunda matéria obrigatória a ser estudada depois de português? Até porque os outros direitos, né, todos eles acabam que se interligam com o direito constitucional. O português fundamental sempre, né? E o estudo contínuo do português é de suma relevância para a gente obter o êxito nos concursos. Mas o constitucional, certamente, em especial
o artigo 5º, que sempre vem sendo solicitado nos concursos, tanto concurso nas carreiras típicas do Estado, na área de fiscal, nas áreas de polícia, todos os concursos a gente sempre vê essa parte dos direitos, os direitos fundamentais como um todo, na parte dos tribunais também, sempre vem muito exigido a parte dos direitos fundamentais como um todo, que eu digo que não é somente o artigo 5º que trata dos nossos direitos individuais e dos direitos coletivos, mas também a parte dos direitos sociais, parte de direitos de nacionalidade, direitos políticos e, em algumas circunstâncias, também a parte dos partidos políticos que integram os direitos fundamentais da nossa Constituição. Você acredita que a Constituição, o estudo da Constituição deveria ser matéria obrigatória nos níveis médio, talvez, quem sabe, até fundamental, nas escolas? Eu acredito, sim, até para que nós possamos conhecer melhor os direitos que nos foram conferidos por nossos constituintes, que muitas vezes a gente só começa a ver os direitos quando a gente toma uma decisão de estudar para concurso. Aí você fala assim, puxa, mas eu tenho todos esses direitos. E aí então já foi de cara a Polícia Rodoviária Federal? Não, eu antes de entrar para a Polícia Rodoviária Federal, eu comecei estudando para fiscal, estudei um período para fiscal, depois tive a oportunidade de trabalhar na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, durante 2 anos e meio eu fui oficial de cartório da Polícia Civil, já tive a oportunidade de fazer provas para a Polícia Federal também, já obtive êxito na Polícia Federal na parte escrita, já perdi na prova física. Na física? Na física. É muito puxada a prova física? Não, a prova física é fácil, se a gente se prepara, mas lamentavelmente eu deixei um pouco a desejar na hora da prova física e cheguei lá, perdi. Então, e aí depois veio a Polícia Rodoviária Federal. Esse próximo, você diz, ainda durante o ano de 2007? Sim, está sendo aguardado. Essas 346 vagas estão previstas agora, acho que para ainda 2007, já tem a aprovação. Pará e Mato Grosso? Pará e Mato Grosso do Sul, mas também já temos a expectativa para o ano de 2008, já certamente mais umas 1.000 vagas de âmbito nacional. Foi feito um estudo há um tempo atrás pelo Tribunal de Contas da União, que a carência, a necessidade para que a Polícia Rodoviária Federal ela opere de uma maneira adequada, a gente ainda tem uma necessidade de contratação de mais uns 10.000 policiais rodoviários federais para atender os 65.000 quilômetros de malha rodoviária federal. Cargos administrativos. Quais são e quando saem? Saem esse ano? Também existe a expectativa. Eu imagino que, como a gente vai ter aí uma safra muito boa de concursos para 2008 e 2009, eu imagino que a parte administrativa, que já está sendo aguardada desde o último concurso, que ele saia agora também para início de 2008. Os cargos administrativos também, a gente tem uma carência muito grande da parte administrativa. Por exemplo, quais seriam alguns cargos? Agente administrativo? Sim, agente administrativo, porque não é só superior. O trabalho. Tem área da contabilidade, a própria parte da área administrativa, da seção administrativa financeira. Nós temos a necessidade de todo um aparato administrativo para que possa ser dado suporte ao policial que está na pista, que está na ponta. E muitas vezes existe o deslocamento do policial para o preenchimento das necessidades administrativas. Você está lotada onde? Eu sou lotada na 2ª Delegacia da 5ª Superintendência, que é no Rio de Janeiro, e eu trabalho na Ponte Rio-Niterói. O que faz uma policial rodoviária federal? Uma policial rodoviária federal fiscaliza da mesma maneira que um policial rodoviário federal fiscaliza. A gente fiscaliza os veículos, a gente ordena o trânsito, muitas vezes eu também aplico multas, quando a gente vê as infrações, a gente também combate o crime, a gente atua também na área de transporte de passageiros, a gente trabalha, a Polícia Rodoviária Federal tem um convênio com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a gente tem como fiscalizar o transporte de passageiros,
tanto na parte das linhas, como também na própria adequação dos ônibus, se os ônibus eles estão dentro dos padrões estabelecidos pelas normas da NTT, da legislação vigente. Tráfico de drogas. Também.